paz do Senhor Jesus, que alegria estarmos mais uma vez aqui para estudarmos a poderosa palavra de Deus. Hoje a lição tem como título A Promessa da Salvação. Você já sabe, o propósito de Deus é que todos se salvem, que venham ao conhecimento da verdade. Então há uma promessa de salvação e nós desfrutamos disso. Nos alegramos em Cristo porque fomos presenteados com a salvação da nossa alma. O texto áureo, João capítulo 5, versículo 24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Jesus. A verdade prática, a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Na aula de hoje vamos estudar sobre a importância de compreender a promessa de salvação. O objetivo da aula, o primeiro objetivo é entendermos biblicamente essa promessa. Depois, aprendemos que a natureza da promessa da salvação também é algo magnífico, maravilhoso para toda a humanidade. E, por fim, refletir a respeito da importância da promessa da salvação, mas também a perseverança nela. Então, eu penso que muito importante também na aula de hoje é entendermos que no processo de salvação não é aquela ideia de que uma vez salvo, para sempre salvo. Uma vez salvo, agora eu preciso, com temor, com prudência, com cuidado, desenvolver isso, me santificar todos os dias, zelar pela minha salvação, ter certeza da minha salvação, buscar a Cristo. Então, entre esses e outros assuntos, seremos edificados pelo poder da palavra de Deus na aula de hoje. Bom, você acompanha esse conteúdo com o pastor Diego Fonseca, mas eu quero lembrar você que está chegando aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Clique aqui, compartilhe, dê o seu like, faça o seu comentário e nós teremos a certeza que Deus que fala conosco continuará permitindo que este conteúdo, essa palavra, alcance mais e mais pessoas. Nós somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente. A nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira e em nome do nosso pastor, mais uma vez cumprimentamos você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Deus te abençoe e você segue a partir de agora com o pastor Diego Fonseca. Hoje nós falaremos sobre a promessa de salvação. Pois bem, o assunto soteriológico, isto é, a doutrina da salvação, é uma das mais importantes que nós temos ao longo da Bíblia Sagrada. De maneira vetero ou neotestamentária, a gente consegue exaurir informações muito preciosas nesse aspecto, nesse sentido. Se a nossa pesquisa ela exclusivamente for acerca da salvação, embora no Antigo Testamento alguma ou outra pessoa suponha que não se haja tamanhos elementos para que então se construa uma coleta de dados significativa para apresentar a ideia soteriológica, isso não é bem assim. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento existem recursos que comprovam o aspecto salvífico, né, e o quanto ele é relevante, o quanto ele é importante. Bem, o tópico inicial fala sobre a promessa da salvação. Portanto, existe uma promessa em evidência, uma promessa que ainda não foi consumada, portanto, exceto aqueles que já morreram em Cristo e, portanto, esperam que isso se defina, mas os vivos aguardam o advento da volta de Cristo Jesus, ou então, se partirmos dessa vida para outra, aguardaremos que no advento ressuscitaremos para então vivermos com o Senhor na eternidade. Mas vejamos alguns itens que o pastor Elinaldo Renovato elenca na altura do tópico inicial como fator fulcral para a nossa compreensão. O primeiro é uma maravilhosa salvação. A leitura bíblica em classe, diz o autor, nos lembra de uma passagem bíblica lá do Antigo Testamento, recitada em Números capítulo 21, dos versos 4 a 9. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não necessariamente, obviamente, esse texto, mas a essa altura, diferentemente daquela que nós víamos a serpente de bronze no deserto e que teria a maldição removida de sua vida, uma vez que se trata de um ato simbólico em que a cura física seria a realidade para quem olhasse para aquela serpente. Agora, o sacrifício de Cristo na cruz proporciona a redenção para a alma carente de salvação. O amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar. E essa promessa traz duas realidades. Quais? A de que quem crê não será condenado e a de quem crê
não, ou melhor, a de quem não crê, já está condenado. A salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Então esse é o primeiro elemento fulcral, né? Ou seja, quem crer, veja que o texto do Evangelho, conforme João, na altura do verso 18 do capítulo 3, declara que não será condenado. Em contrapartida, aquele que não crê já está com o status de condenação. Por outro lado, nós temos a obra de salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna, uma vez que sotéria, do grego, significa livramento de perigo, de ameaça, ou soteria, como alguns preferem. Trata-se de saúde, livramento da prisão, livramento do dilúvio. Dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. E o item 3 fecha com um desfecho, me permita a redundância, né? Interessante, porque se até então nós temos a figura importante de um sujeito que encontra o Salvador, o item 3 destaca quem é esse Salvador. O Salvador. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter, salvador, libertador, preservador, conservador. Pois bem, esses predicados são dirigidos a Cristo. A propósito, se é que eu posso inserir essa nota de rodapé, conforme João capítulo de número 15, nós veremos que na realidade não fomos nós que escolhemos. Foi Ele quem nos escolheu, nos nomeou, a fim de que dessemos fruto e o nosso fruto fosse permanente. Portanto, é muito comum nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas, e quem sou eu, reconheço o meu tamanho, a minha limitação, para querer aqui mudar algo que se tornou um costume nas Assembleias de Deus e outras igrejas também. Mas é costume nosso dizer, olha, quem aqui quer aceitar a Jesus? Tecnicamente, no frigir dos ovos, é o Senhor Jesus quem nos aceita. E oxalá que Ele tenha aceitado você, aceitado a mim de verdade, porque senão nós não poderíamos estar aqui. Se aqui estamos, é porque o Senhor nos aceitou, nos alcançou, nos remiu, nos lavou, nos purificou, a fim de que de fato pudéssemos produzir e fazer com que esses frutos fossem permanentes. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, já assegurou Paulo apóstolo na altura do capítulo 15, verso 57 da sua primeira carta aos Coríntios. O segundo tópico da nossa lição, a natureza da promessa de salvação. Nós podemos compreender a natureza da promessa da salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. Veremos sobre justificação, regeneração e também santificação. Observe que um dos aspectos da obra salvífica desse projeto maravilhoso de alcançar a humanidade está apresentando olhamos para a Bíblia e vemos que nos termos bíblicos é a justificação. Isso indica que quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo, quem crê no Filho de Deus com todo o seu coração, essa pessoa agora é declarada uma pessoa justa. Lembre-se também que justo aqui não significa que a pessoa é perfeita, que ela não tem nenhuma situação a ser melhorada. Não é isso. Nós olhando então para a Bíblia Sagrada, aprendemos que aqui é quando a pessoa está livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ela foi justificada. Essa pessoa não é mais condenada, está declaradamente absolvida. É salva em Cristo Jesus por meio da fé. Então, por meio da justificação, agora, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado nenhuma transgressão. Dessa forma, nós fomos justificados e, por isso, nós temos plena paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma dádiva, é um presente de Deus. O outro aspecto é o aspecto da regeneração. Observe que para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João capítulo 3, para que essa obra maravilhosa se manifeste na vida de alguém, é necessário que ocorra a regeneração denominada no Novo Testamento no mesmo capítulo. Uma pessoa que nasce de novo, ela passa por um processo de transformação interior. Ela é transformada, ela é mudada. O coração sofre uma mudança agora radical por meio do Evangelho, mediante o poder do Espírito. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então, o pecador, ele se torna filho de Deus. Ele agora
é uma nova criatura e passa a andar em novidade de vida. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Agora, nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, desfrutamos dessa mudança, dessa transformação radical, que é a regeneração. É por essa razão que nós temos esse compromisso de valorizar a obra de Cristo na nossa vida e reconhecê-lo não só como o Senhor, não só como aquele que pode nos presentear, ou melhor dizendo, não só como Salvador, mas reconhecer como Senhor e Salvador da nossa alma. Como Senhor, Ele dirige os nossos passos, cuida de nós, nos mostra o caminho. Como Salvador, nos beneficia com a salvação, com a bênção, com essa dádiva. Então que possamos todos os dias zelar pela salvação da nossa alma, porque fomos regenerados. Por último, a santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, fomos justificados, depois regenerados, agora santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, nós somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Esse processo ocorrerá até a vinda do Senhor Jesus, o advento da nossa glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo, no advento do arrebatamento da igreja, pois seremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Portanto, a obra da salvação exposta no Evangelho é uma obra completa. Fomos justificados, fomos regenerados e somos santificados. Lembre, nós não somos santos, nós somos santificados. É uma obra de Cristo na nossa vida. Toda vez que eu obedeço, toda vez que eu creio, toda vez que eu tenho temor, toda vez que eu zelo, toda vez que eu amo a Cristo, a sua palavra, amo o próximo, eu estou desenvolvendo esse processo de salvação, sendo transformado, sendo santificado. Então, de fato, nós podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando esses aspectos: justificação, regeneração e santificação. Então, glorifique a Deus, porque fomos alcançados por essa tão grande obra, que é a obra da salvação por meio de Cristo Jesus na nossa vida. A base da promessa de salvação é Cristo. João capítulo 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Bem, é só você se debruçar nesse capítulo e você vai se recordar que um dos principais dos judeus, uma figura imponente, importante, alguém que tinha status farisaico, tinha agora a procura, o interesse em saber quem era o Cristo. E o fizera à noite até para não ser reconhecido. E quando o fizera, percebera que Jesus de fato era uma figura diferente. Haja vista que até o seu discurso era novo. Quando ele fala sobre a necessidade de um novo nascimento, Nicodemos olha para Cristo e diz: como é isso? Será que eu tenho a necessidade de entrar no ventre da minha mãe e renascer? E Jesus disse: não é sobre esse tipo de nascimento. É aquele que nasce da água e do Espírito. Ou seja, esses que não nascem da água e do Espírito não podem ver o reino de Deus. Então Jesus vai dando clareza, luminosidade, esclarecimento para as falas que ele havia se dirigido à figura de Nicodemos. Portanto, o capítulo 3 esmiuça para todos nós que, de fato, Cristo é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Cristo. A Igreja de Cristo hoje, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas por Cristo Jesus. Fazemos parte do corpo e isso só é possível por causa da obra que foi consumada no Calvário. Então, de vez em quando eu e você acharmos que é por nós mesmos, por benfeitorias, por filantropias, ou porque nós somos bonzinhos, queridinhos, não foi por isso e nem é por isso, porque nem isso somos. É pela misericórdia, pela graça, pelo amor que o Senhor Jesus revelou quando então estava no Calvário. No item 2, o autor discursa sobre a apostasia individual. Uma vez que estamos falando de perseverança na salvação, um fator importante de ser dialogado é sobre a apostasia. A palavra apostasia, no seu grosso modo, significa abandono. Então é fato sabido de todos vocês que existem pessoas que abandonaram a fé, por razões diversas. Algumas delas por razões pífias, pequenas, minúsculas, por questões interpessoais, por problemas de relacionamento. Né? E ainda algumas outras tecem a consideração de que saíram da comunidade XYZ por conta de que isso não acontecia, de que não via isso, de que não foi visitado, de que não foi visto, de que não foi cumprimentado. Razões pífias de igual forma. A grande maioria dos casos revelam esses dados.
Hoje nós temos os desigrejados e se esses forem entrevistados, a maioria deles dirão que no seu bojo tudo isso aconteceu por conta de algum tipo de estranhamento, desencontro ou desacerto interpessoal, o que é muito comum. As pessoas são diferentes, cada qual tem o seu perfil, a sua madeira, o seu tempero, e é natural que a gente reaja diante desse tipo de comportamento. A gente só precisa ter a maturidade suficiente para saber filtrar isso e tocar a nossa vida, não é? Mas aqui o autor fala sobre a apostasia. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. Esse é o ponto de vista pentecostal. Existem teorias que pregam a salvação dentro de um ponto de vista irresistível. Aqui, do ponto de vista pentecostal, defendido de uma maneira apologética pelo pastor Elinaldo Renovato, a graça ou a salvação ela pode ser resistida, né? E também mostra que, ou ela pode estar condicionada, melhor dizendo. E também mostra que os que a receberam experimentaram o amor e o perdão de Deus. Podem romper esse relacionamento rejeitando por completo os ensinos fundamentados revelados na palavra de Deus, como, por exemplo, aqueles que naufragaram, desviaram, afastaram, abandonaram a fé em Cristo Jesus. A esses tipos de comportamento, sejam por razões pífias, sejam por razões doutrinárias ou por qualquer outras, o autor entende como apostasia. Na verdade, esse é o termo técnico que define, que abarca esse tipo de comportamento. A isso, denominado apostasia, implica uma rebelião contra Deus, abandono proposital da fé que uma vez nos foi entregue. Existem diversos registros bíblicos que confirmam esse tipo de postura e essa possibilidade. Mas para encerrar o meu argumento, o autor fala sobre a promessa e a segurança da salvação. Se existe uma promessa de salvação também, em que nos traz um consolo, obviamente, aquela que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 1:23, de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor, mediante um relacionamento pessoal, e estão definitivamente seguros para uma vida eterna. Fiz questão de ler esse trecho porque ipsis literis, o pastor Elinaldo, no item 3, com especificidade, destaca informações preciosas no quesito salvação. A nossa vida aqui é muito efêmera, passageira, um conto ligeiro, como diz o Salmo 90. Tiago diz que é um vapor que logo se desvanece, e a gente achando que é muita coisa. Viver 70, 80, 90, 100 anos. Quem chega a esse tipo de postura enquanto vive, as pessoas quase o exaltam todos os dias, já não comemoram mais aniversários, mêsversários ou diários, porque é um feito e um fato. Uma pesquisa recente, lançada por um dos portais de notícias que tem uma certa legitimidade, disseram que raramente a sociedade, a geração de então, chegará aos 90 anos, por razões óbvias, de alimentação, de comportamento nutricional, de aporte físico e etc. E emocional também. Mas o fato é que nós precisamos ter em mente que a nossa vida aqui é muito passageira. Já já nós iremos embora. Nós não sabemos se amanhã estaremos aqui. Na verdade, a gente deveria, como Tiago, dizer, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Portanto, se eu não sei nem do amanhã, como é que eu posso traçar uma perspectiva e uma prospecção para daqui 20, 30 anos? Não há problema sonhar. Muito pelo contrário, sonhe alto. Não há problema em sonhar. Tem os pés no chão, mas sonhe grandão, não é? Não há problema nesse sentido. A gente precisa ter a noção de que a nossa vida aqui passa, já já o Senhor nos chama, ou Ele volta, e a gente tem uma eternidade pela frente. E a eternidade não tem fim, não é? Então, oxalá, faço votos, que este que vos fala, especialmente, e os senhores que me ouvem, sejamos aptos para esse encontro com Cristo e desfrutarmos para sempre da eternidade, usufruindo do seu projeto. Encerramos a lição de hoje compreendendo a promessa da salvação, e ela nos lembra que todos nós não podemos descuidar em nenhum momento da nossa conduta diante de Deus, da nossa postura diante de Deus, mas também diante das pessoas, diante do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, porque Ele estende a sua mão ao pecador, nos alcança e deixamos uma vida perdida de angústias e dificuldades para vir para a maravilhosa luz. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor, a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e em pecados. Bom, se você já foi salvo em Cristo Jesus, o caminho agora é desfrutar dessas bênçãos
mas não se esquecer que há um ID, há uma grande comissão que nos indica o caminho a seguir agora, que é de levar esta palavra às outras pessoas, porque sim, existe uma promessa de salvação. Ah, William, mas está tudo muito diferente, está tudo muito estranho. As pessoas andam tomando decisões que nos assustam, mas que você possa dizer, eu e a minha casa, nós vamos escolher servir ao Senhor e ganhar almas para Jesus. A Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. Se há uma promessa de salvação, se cremos que Jesus nos salvou, essa lição também nos ensina que todos nós devemos colocar isso em prática. Ganhar almas, pregar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho, buscar o Senhor enquanto está perto, invocar o Senhor, clamar ao Senhor, ter graça de Deus na vida para continuarmos ganhando almas para Jesus, porque sim, existe um projeto, uma promessa de salvação para todas as pessoas. Vamos ficando por aqui, quero agradecer a sua paciência, o seu carinho, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Permitindo Deus, estaremos de volta aqui para a nossa próxima aula. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.